Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu posso falar palavrão aqui, né? Porque eu falo Pode, palavrão direto. Não me pode. chamando de filho da puta, tá tudo certo. Palavrão aqui é vírgula. Sejam bem-vindos a mais um Mesa de Plástico. É só pra saber pra gente te chamar mesmo, tipo, André, você curte? Você prefere Melo, senhor Melinho? Geralmente no Insta. Ah, que isso, Armelinha aí já tá forçando a barra. Não, geralmente no Instagram literário, as pessoas que me seguem me chamam de titia. Então chama de Titia. titia que tá tudo certo. Beleza. Boa noite, internet. A gente tenta não começar um podcast imitando Cris Dias, só que, como vocês podem ver, é muito difícil. E eu acredito que a gente tá até com sorte ainda, porque a gente ainda não começou a imitar o Lambda, 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 que é uma inspiração pra todos os podcasts aí do Brasil, né? Mas estamos aqui hoje, novamente, mais uma semana, assim como prometido, aparecemos novamente na sua timeline do seu serviço de agregador de podcasts aí, do Spotify e vários outros locais, pra falar sobre um assunto deveras diferente hoje, né, Pedro? Diferente? Diferente, a gente nunca É tratou de um diferente dos outros assunto temas, é verdade. intelectual. É meio que em coisa de inteligente, é o que a gente vai fazer aqui. Pra Somos pagar cultos, de. Rubilan. Nós somos Pra cultos. pagar de sabichão, tá ligado? Aqueles PNG que você coloca atrás da entrevista Uhum. de emprego virtual aí, que tem uma estante cheia de livros lá. A gente tá hoje aqui com o queridíssimo André, Titinho André, de um Instagram literário. Tem um projeto bem bacana que eu acompanho de perto mesmo, porque eu realmente segui ele antes do momento da gravação. E seja muito bem-vindo, querido amigo Titinho André. Se apresente para o público. Muito obrigado. Olá, todo mundo. Olá, sobrinhos, né? Já que é a titia. Titia está on. Mamãe já chega on, como cantava Pocahontas no funk. Estou aqui, vambora. Vamos lá, estamos certo. Faltou a estante aqui. A minha estante chegou, eu preciso montar ela. Mas se tivesse com a câmera ligada, vocês iam ver que tem a prateleira aqui em cima, cheia de livro. Tem que colocar aqueles livros que a lombada não tem nada, é só uma cor sólida, tá Sim, ligado? Que aí, tipo, Fica nossa, mais sim. bonito, né? o cara lê muita coisa, porque nem a lombada tem informação. É. Ele é muito cult. Ah, aqui se vê as lombadas, tem crepúsculo e desce. Aí desce o nível. André, A gente você é o tá. novo tipo de booktuber? Não entendi, desculpa. Você é o novo tipo de booktuber? Então, a questão é, tem o booktuber, né? Isso é um outro passo. Tô tentando chegar lá. Mas pelo Instagram acaba se tornando mais fácil, né? Porque querendo ou não, você acaba seguindo outras pessoas que fazem as mesmas coisas e aí você acaba interagindo e vira uma rede social, embora conhecida, né? Que é o Instagram, ele acaba se tornando único somente para aquele nicho de conteúdo que você segue. Que aí, Sim. no caso, a questão literária. Então tem muita gente, tem muitas pessoas que acabam fazendo outros booktubers ou bookgrams, né, que é o denominado, e aí eles colocam como bookgramers e aí você acaba acessando e fazendo um nicho e sucessivos, e aí vira esse ciclo vicioso. Entendi. Rubilan boiou agora? Não, eu. Foi muita denominação. Eu acho bacana esse tipo de nicho literário, assim, porque é um que eu acompanhava bastante até alguns anos atrás, né? E meio que com o passar do tempo eu fui abandonando o hábito de leitura com muito desgosto, porque, tipo, eu deixei de ler, simplesmente assim eu deixei de ler. Hoje eu tento restaurar ali um pouquinho de hábito de leitura, eu tento ainda continuar lendo, e eu vou entrar no assunto já já do que tá me salvando, mas eu gosto bastante ainda de ter pessoas que não só têm esse hábito vivo, né, mas eles usam esse hábito para justamente conectar mais pessoas. Eu acho bem bacana mesmo, tanto os booktubers quanto os bookgrams. Eu acho realmente bem bacana o que a gente consegue fazer com uma... Eu acho bem bacana o que a gente consegue fazer com uma... Ih, me perdi no raciocínio. Vírgula? Normal, vírgula. Mas, Titia André, você faz hoje um serviço no Instagram relacionado à literatura como um todo, né? Você traz informações Isso. sobre literatura, para literatura infanto-juvenil, coisas mais adultas. O que seria exatamente o seu público dentro do Bookgram ali seu? No caso, o Livraria de Hermes ele vem para ser tanto para infanto juvenil, tanto quanto para parte adulta. Então tem que mesclar muito entre essa linha tênue, né? Entre infantil e adulto, ou jovens adultos, que é o novo nicho que apareceu agora no ramo literário, né? Que são as pessoas que estão entre 19 a 21 anos, 22 anos, que são recém
recém-formados do ensino médio, começou faculdade. Então tem muitas histórias agora que vem surgindo que são baseadas justamente nessa fase da vida, que é quando você sai da escola, entra numa faculdade. Então eu tento envolver todos esses nichos literários, até das literaturas mais clássicas, né, para trazer de uma forma simples, até mesmo mais fácil de entendimento e quem sabe despertar a vontade das pessoas de ler, né? Eu acho bacana que a literatura infanto-juvenil, meio que... Literatura... Eu chamo de infanto-juvenil, mas eu não sei se teria algum outro nome. Eu gostei bastante dessa denominação de pessoas do jovem adulto, né? Porque o jovem Isso. adulto parece uma coisa tão natural pra mim, porque eu não sou velho. Eu não quero me chamar de velho. Eu sou adulto, eu sou um jovem adulto, dá licença. Então eu acho Sim, mas Você é um adulto é responsável. exatamente por isso que tem esse nicho agora, porque tem muita gente que é nova e não quer ser chamada de velha. Então, eles fazem nesse nicho. Eu pago conta, eu sou adulto, mas eu não sou boomer e tenho cabelo. Então, pra mim, tá ok. Sim. Eu sou jovem. Cabelo já me falta agora, nesse presente momento. Mas eu acho bacana que a literatura infanto-juvenil, tipo, pra mim foi um primeiro momento. Acho que começar mesmo, eu comecei com HQ, né? Comecei realmente lendo uma HQzinha. Padrão, né? Turma da Mônica, acho que todo mundo começa. Turma da Turma da Mônica. Mônica, mais do que essencial na criação de uma criança brasileira, é a coleção de Turma da Mônica. Que inclusive o Cebolinha é o melhor da Turma da Mônica, isso é inquestionável. Mas a gente Eu pode prefiro a Magali, mas... Olha só. A gente pode fazer um podcast só disso aí. Que o Só de Turma da Mônica. Mano, o Cebolinha tinha as melhores histórias. Fácil. Sim, os melhores planos também vêm dele, então... Sim, mas tipo, eu acho bacana esse negócio da literatura infanto-juvenil, porque ela é onde eu tô me redescobrindo como amante de leitura novamente. Eu lia muito há anos atrás, né, eu tinha um hábito de leitura bem mais presente do que eu tenho hoje, e hoje, com o passar dos anos, né, com outras coisas pra você fazer, né, eu acabei abandonando bastante esse hábito, que eu sinto muita falta, e a literatura infanto-juvenil tá me ajudando muito, não só a infanto-juvenil, mas uma literatura assim não tão séria e meio descompromissada, não sei nem se eu ofendo alguém falando isso, mas como, por exemplo, o Dan Brown. Eu sei que o Pedro tem uma opinião sobre o Dan Brown, mas, tipo, ele tá me ajudando muito a voltar a ler, porque não é nem um pouco difícil. Eu não sei se eu ofendo alguém falando isso de verdade, mas é muito bom ler um negócio que é simples. Tipo, ele tem uma história bacana, eu sou cativado pelas histórias que o Dan Brown escreve, mas ao mesmo tempo eu consigo ler muito de boa, eu não me sinto preso ali naquela história de que eu tenho que ficar sempre consumindo aquela obra direto. Fez sentido isso que eu falei? Faz sentido sim. No caso, eu acho que a leitura ela não tem que ser um compromisso. Claro que a partir do momento que você, por exemplo, no meu caso, que você tem um Instagram literário ou dos booktubers, né, que trabalha com essa forma de mídia, acaba se tornando uma certa responsabilidade de uma determinada quantidade de livros pelo mês, né, pela semana, pelo ano, sucessivo. Mas não precisa ser uma coisa que seja uma responsabilidade, tem que ser uma coisa prazerosa, tem que ser uma coisa que seja para relaxar mesmo, né? A gente tá vivendo num momento tão difícil do país que a melhor forma que tem para fazer é se alienar, entre 20 aspas, de alguma forma. Então, por que não na leitura? Né? Tem gente que se aliena vendo, sei lá, série, gente que se aliena vendo TV. Eu faço tudo isso e ainda leio. Então, eu acho que não precisa ser necessariamente algo puxado pra responsabilidade. E sim uma coisa que seja divertida e que te desperte várias curiosidades para conhecer outras obras do mesmo autor ou de outros autores, né? Eu vejo dessa forma. Ao meu ver, não é algo ofensivo, mas não precisa ser uma coisa tão responsável, tão a ferro e fogo, né? Como diria minha mãe. Mas uma coisa que seja divertida para todo mundo, né? Tanto pro autor que tá escrevendo, tanto para quem tá consumindo, que são os leitores, ou os bookgrammers, ou os booktubers e sucessivos. Eu já trabalhei numa livraria, já estive muito envolvido no mundo literário. Hoje em dia eu tô, tipo, zero à esquerda, não leio mais. Acho que tem bastante tempo também, meio que perdi o costume. E eu tenho muita, mas muita dificuldade de ler Dan Brown. Pra mim não dá, não desce, é muito chato Mas por de quê? ler. Me diz por quê. Porque isso é preconceito. Eu quero que você saiba, tá? Não é preconceito. Eu peguei o livro do cara pra ler e eu não consegui ir pra frente, achei O que muito você chato. pegou? Dan Brown fóbico. Inferno foi um, Código da Vinci não dá. E como é que é o outro?
Fortaleza Digital? Impacto Ah, Fortaleza Profundo, Digital né? é legal. Não, tipo, não Olha, achei Fortaleza legal. Digital é legal, Ponto de Impacto é legal, Ponto de Ponto de Impacto. Impacto é legal. super bacana, cara. É super bacana. É Eu, eu, super eu, bacana. eu acho que o Dan Brown é o autor perfeito pra usar a palavra bacana, porque bacana, ele É o máximo que ele é a vai ser, essência né? do Dan Brown. É bacana. É o máximo que ele vai ser, né? Bacana. E Não, sim, para, Bacaninha. coitado. e é bem clichêzão, né, das histórias do Dan Brown. Sempre tem um mistério, aparecer uma moça diferente que vai ajudar o principal, colocar alguma coisa referente à religião, ou seitas diferentes, ou sucessivos. Então, uma coisa clichê já é propriamente comercial, né? Então, Sim, ele ele é acaba se muito preso no tornando estilo dele, acho. divertido. Eu acho que o bacana da leitura dele ali, pro meu caso, né, que eu tô intercalando entre um dele, que é o Fortaleza Digital, tô quase terminando, mas também tô lendo um outro, que aí eu já vou entrar nesse assunto sobre ler, bem entre aspas, que é um autor bem diferente do Dan Brown, que é o It, né, o do Stephen King. E, Sim, é bem diferente. Bem caramba, diferente. não, eu vou te dizer, é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz em toda a minha vida, é ler It, cara, porque tá sendo o primeiro livro do Stephen King que eu tô lendo, né? Não sei se eu realmente comecei pelo melhor possível, Você começou mas pelo caramba, maior. como é difícil ler Stephen King, tio. É Você só muito começou pelo difícil. maior de todos. Eu imagino o quanto que você não esteja sofrendo lendo It. O primeiro livro que eu li, assim, livro mesmo, assim, tirando histórias em quadrinhos, né, HQ, tipo Turma da Mônica, vai pro Homem-Aranha, vai pra Batman, excessivos, foi Carrie a Estranha. Eu tinha 11 anos quando eu li Carrie a Estranha. Que Você tinha na cresceu uma biblioteca criança da escola. perturbada ou não? Não, não. O que que acontece? Pra você ver como que é a mente da tia, né? Eu estudava numa escola onde tinha uma biblioteca nessa escola e eu nem sabia que tinha existência da biblioteca. E graças a essa biblioteca eu conheci o meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos, que trabalhava nessa biblioteca. Ele já era um pouco mais velho, eu entrei na sexta série, ele já tava na sétima, oitava. E sendo lá a biblioteca, ele indicou que era estranha. Eu não sei se é porque ele sabia que na época eu apanhava na escola por conta de bullying, essas coisas, né? Ele indicou, olha, eu acho que você vai gostar desse livro, eu acho que tem a sua cara. E eu li o Carrie e eu fiquei fascinado. Eu achava que as pessoas iam jogar um balde de sangue na minha cabeça, ou eu ia descobrir poderes e sair tacando fogo na escola. Então era isso que expandiu. Você Só tinha que uma mãe depois de fanática também? não, que graças a Deus a minha mãe é uma pessoa maravilhosa que não me tranca num quartinho. Não me faz rezar. A primeira vez que eu li Carrie, eu não sei se é por ter uma mente diferente, tinha muita coisa que eu não tinha entendido. E aí, depois de mais velho, eu já tinha acho que 18, 19 anos, eu reli Carrie. E aí foi uma outra experiência. Aí eu reli Carrie, li It nessa mesma época, que ele tinha sido relançado mundialmente, né? O livro, porque ele tinha sido esgotado em muita loja. E aí eu reli It, então a minha edição do It agora é a primeira edição de 2019, 2020. Não, mais cedo, 2015, 16. Então, tipo assim, eu li o It, né? Ler It é complicado. Ele tem umas cenas muito desagradáveis, eu confesso. Mas quem lê, tipo, It, consegue ler qualquer outro livro dele. Assim, por É a prova quê? de fogo, né, do Stephen É a King. prova de fogo dele. E depois disso teve um outro. Não chega a ser o maior livro dele ainda, é o It, mas tem o Sob a Redoma. E ele também é tão grande quanto o It. Então, se você lê It, você consegue ler qualquer livro dele. Sob a Redoma, você consegue ler também. É claro que as histórias são diferentes, embora se passem no mesmo universo, mas cada uma tem a sua particularidade de bizarrice, assim. Então, eu imagino o quanto que você não tá sofrendo lendo It, porque é complicadíssimo ler It, a coisa. Principalmente nesse atual momento que a gente vive, no século XXI. O livro ele é bem antigo, assim, ele tem umas coisas muito ultrapassadas na escrita. Eu Então, acho quando que não você lê, você acaba ficando incomodado. Eu acho que não só na escrita dele, que eu sinto que é um pouco ultrapassada, mas pelo fato da forma como Stephen King escreve, né? Sim, Ele sim. é muito. Chega a ser um exagero absurdo do tão detalhista que ele quer ser É, em determinados pontos. exatamente isso. Não, O mas- Stephen King tem um problema, acho que eu já falei disso com o Rubilan. O Stephen King tem um problema da escrita dele, né? Da forma como ele escreve. Então ele vai escrevendo conforme ele vai inventando a história e muitas vezes ele não revisa o texto e muitas coisas ficam sem explicação. Mas que ele é Exatamente. muito detalhista nas coisas, ele é. Tipo, eu acho que ele vai narrando os pontos, a história, o ambiente, os acontecimentos, os personagens, tudo, a história de cada um. E eu às vezes acho que ele entra na história dos personagens e esquece de sair delas. Não, ele faz isso mesmo. Ele entra na história. É impressionante. E não, aí isso quando tem você que vê, ser você já não sabe o que tá acontecendo. Você
você tá no presente, se você tá vendo a história do cara. Eu lembro que eu fui ler, acho que é Joyland, que chama. É um livro pequenininho dele que saiu alguns anos atrás, época que eu ainda tava trabalhando em livraria. E eu peguei pra ler o livro. Falei, vou ler, né, Stephen King e tal. Tinha saído a edição e tal. Cara, que bagulho chato. Tava na metade do livro, a história não tinha andado pra frente. Ele tava explicando como que era o parque de diversão ainda. Nada tinha acontecido. Eu falei, foda-se, eu não vou ler isso aqui. E... Você não aguentaria ler It. Não, sem chance. O lance do It que tá acontecendo, que tipo, ele tá... Você viu os filmes, ô Pedro? Do It? É. Não. Que estiveram agora, teve 2 filmes aí. Não, inclusive o Matheus, que grava com a gente aqui, ele me emprestou um DVD duplo do primeiro It, do primeiro filme, né, o antigão, pra eu assistir. Eu nunca assisti. Não, mas assiste esses 2 últimos aí. O antigo também é bom, mas tipo, assiste esses 2 últimos, eu acho que é de 2017, 2019, o outro. E são muito bons, cara. Eu particularmente gostei bastante. Muito bons, muito bons. É bem adaptado, bem adaptado. O lance que eu me sinto mais incomodado com a escrita do Stephen King é que, por exemplo, tá contando lá a história de um personagem que fez ação X. O lance do Stephen King que eu sinto muito mais dificuldade é que ele tá narrando o acontecimento de um personagem X, que nem é principal, é só um personagem secundário, e aí ele entra dentro da perspectiva da esposa desse personagem, e dentro da perspectiva dela, ele volta no passado quando essa esposa do personagem secundário era criança. Mano, você tá de sacanagem com a minha cara, mano. Ele dá umas É voltas sério? muito chatas. Eu tô Sim. lendo bagulhos pra descobrir sobre o palhaço aí que comeu o braço do menino no primeiro capítulo, e você tá me contando sobre a primeiro infância amor. da esposa do personagem secundário? É. Tio, é isso. O que mais me revoltou lendo It é que ele tipo assim, é que eu tô tentando falar de uma forma que não soa como spoiler, mas Não, pode dar spoiler, tá liberado. O livro é bem velho já. eu não sei qual parte que ele tá no livro aí. Ah, Não, o mas eu Vibrando? vi o Ficando filme. no Eu já palco. vi o filme. Querendo ou não, É que tem muita coisa que tem no livro e não teve no filme, e teve muita coisa que foi adaptada pro filme. Por exemplo, a cena de abertura da parte 2. É uma cena que é a cena do casal gay que tá no parque de diversão, eles sofrem homofobia, e aquela Sim. cena eu nunca pensei que fosse ser retratada no It. Não é à toa que quando eu assisti o filme, eu assisti os 2 filmes na pré-estreia, tanto o primeiro quanto o segundo. E o segundo, quando começou a abertura do segundo filme, eu desacreditei. Eu falei, gente, eu não acredito que eu tô vendo essa cena. Essa cena. E tava eu, alguns amigos, eu falei, gente, eu não tô acreditando que eu tô vendo a cena que eu li, que eu fiquei com raiva, fiquei com ódio, eu passei mal vendo a cena, sentido não literal, né, mas figurado da coisa. Sentido literário, com certeza. Sentido literário, com certeza, total certeza no mundo. E eu fiquei chocado, porque a cena, ela foi tão bem adaptada pros dias atuais agora, que quando você lê o livro, a cena em específico, você não acredita. Você acredita que tá acontecendo, porque, sei lá, pelo tempo que se passa a história, já era algo inadmissível, mas como é retratado nos dias atuais o trecho, você acaba ficando chocado, tipo, como assim isso tá acontecendo e ninguém tá fazendo nada, tá todo mundo vendo, e aí do nada aparece um palhaço com um monte de bexiga na mão, que porra é essa? Onde eu tô? O que eu tô usando? Por que eu bebi? Que porra é essa? Eu acho que todos os livros de Stephen King são nessa mesma pegada, tipo, ele não consegue explicar algo sem deixar, tipo, sem aprofundar em uma coisa que você nunca pediu. Um Exatamente. exemplo, tem uma cena no It que um deles é perseguido pelo palhaço, claro, mas ele tá em múmia, ele tá como uma múmia do primeiro filme da múmia, de 1900 e pouco, com Boris Karloff, e ele aparece dessa forma e ele vai explicar quem foi Boris Karloff, que foi um ator antigo que fez o Drácula, que fez isso. E aí fala que ele também tinha medo de palhaço. Tipo, ele vai abrindo várias deixas e ele não fecha nenhuma delas. Sim, pra voltar. aí de repente ele volta. Só pra voltar, tipo, então, ele correu e o palhaço correu atrás dele e ele entrou numa casa. Ponto, acabou o capítulo. Eu tava puto lendo esse livro. Nessa mesma cena aí que você citou, da abertura desse ato 2 aí, que tem esse momento da agressão ao casal gay, tem um trecho aí que ele entra, né, no escopo de discutir entre mostrar a perspectiva dos 2 policiais retratando o caso e deles observando coerências ali na história, tanto dos agressores quanto do parceiro da vítima. E aí ele resolve me entrar na perspectiva do agressor quando ele era criança. Aí ele falava Não da tem infância, sentido. que ele tinha um pai absurdamente abusivo. E aí eu falo, caramba, mano, tipo, é da hora, ok, mas
mas e aí? E tudo isso é só pra abrir várias pontas e de repente voltar pra te contar a história que você realmente nem lembra no final das contas. Mas é bom, é bom. É bom, só que o que é mais engraçado é que o próprio livro, o filme, né, o 2 zoa da própria cara do Stephen King, né, porque ele é conhecido por todo mundo como o rei do terror, o mestre do terror. Então, quando você vai ler um livro que tem o Stephen King dando um comentário tipo, olha, esse livro é muito bom, é uma honra, mas ele é conhecido como o autor que não sabe finalizar as suas histórias, e ele realmente não sabe. Eu acho que teve um ou dois livros que que eu li, tipo, o Misery é um livro que eu li dele, e aí você fala assim, não, realmente ele concluiu a história de uma forma grandiosa. O It, mais ou menos, é bem meia boca, mas depende do seu ponto de vista, né? Uhum. Mas a Carrie é uma história legal, ela termina uma história legal. Agora, todas as outras histórias você fica assim, um desfecho assim, coeso, sabe? É como se ele tivesse escrito com raiva, rápido, jogou assim no papel e entregou pra editora, ó, lança essa bosta, precisa de dinheiro. Inclusive, e acabou, a melhor sabe? parte dos errado. livros, a melhor parte de qualquer livro do Stephen King é a língua, né? O final da capa, a última capa, onde tem o sobre o autor, Sim. as fotos dele. Se você, Sim. se você olhar, as fotos são sensacionais. É tipo assim, ele segurando um violão, preto e branco, assim, com uma cara de sério, ele dando uma risada, andando com o cachorro, sabe? É tipo foto isso. genérica de Facebook, sabe? É a muito capa dele, é muito bom. É muito foto daquelas, tipo, encontro com o meu pai, que você colocava no Orkut em 2005, sabe? Uhum. E editava com um monte de filtro. É engraçado isso, a gente mencionar Stephen King, que é o rei do terror, porque ele é, da mesma forma que ele é tão atual, ele tem umas coisas tão arcaicas na escrita, assim, não tão arcaicas, lógico que ele tem um livro ensinando a você a escrever, que é muito legal sobre a escrita. Mas Estranho, né? Que ele parece que não sabe escrever tão bem assim. Ele Ele tá eu ensinando vou te você a ensinar a escrever. fazer o que eu não faço. É basicamente isso. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, sabe? Não, mas assim, todo o mérito que ele tem o mérito, mas... Não, ele é o rei, né? Não é à toa que tem aquelas histórias, tipo, ele gosta dos livros, mas ele não gosta das adaptações. Pra ele gostar de uma adaptação, tem que, sei lá, tipo, revisar 20 vezes e ele acompanhar 20 vezes as adaptações. Tipo, E o legal é Iluminado. que ele tinha essa coisa, eu não sei se ele ainda faz isso, né? Quer dizer, né? Enfim, mas que ele liberava, tipo, oficialmente os direitos da história do livro pra adaptação de, tipo, cinema de entrada, tá ligado? Sem orçamento e tal. Então, tipo, ele liberava a história, tipo, de graça, assim, ou cobrando uma taxa muito baixa. E quando era estúdio grande, ele ficava super crítico com o negócio. Mas, tipo, se uma molecada quisesse fazer um filme, ele liberava oficialmente os direitos. Por isso que tem muita adaptação de coisa dele, porque era literalmente um lugarzinho que qualquer um podia ir ali, pegar uma história e fazer um filme sobre, entendeu? Se eu não me engano, isso só veio por conta do Iluminado. Ele odeia a adaptação do Iluminado. Ele gosta da adaptação do It, mas ele odeia a adaptação do Iluminado. Ele odeia a adaptação daquele celular, ele odeia a adaptação de qualquer outro filme dele. Cemitério Maldito. Mas Carrie, que é o primeiro Carrie de 76, se eu não me engano, que o livro é de 74, mas 76 é o filme. Ele gosta muito da primeira adaptação do It, ele gosta da primeira adaptação cinematográfica do Cemitério Maldito, mas assim, ele libera, acho que se eu não me engano, tem uma determinada época do ano que ele libera uma quantidade excessiva de direitos autorais dos livros. Eu não lembro quais foram liberados o ano passado, eu acho que Joyland foi, Revival, que é um dos últimos dele, que a capa por sinal é lindíssima, e ela é meio metalizada, holográfica, assim, vale muito a pena, e se eu não me engano, Misery, ele lançou os direitos autorais, mas para jovens estudantes de cinema, se eu não me engano. Mas agora, pra adaptação cinematográfica recente, ele não liberou nada. Até eu acho que ele nem quer, deve ter ganhado horrores com o It, porque o It foi um dos filmes mais bem assistidos em 2017, 2019. Teve adaptação de tudo. Fez muito sucesso, né? Então eu acho que ele nem precisa. Pode falar, André. Não, eu acho que ele nem precisa mais lançar adaptação tão cedo. Adaptação é um negócio que os autores tendem a não gostar mesmo. É padrão, né? Pelo que a gente vê ali. Eu tenho um cara, porque né, eu comecei a ler por quadrinhos, né? Então eu gosto muito de um conhecido aí da galera. Não sei se a Titia André conhece, o Alan Moore. O Alan Moore, ele gospe com gosto em cima de absolutamente tudo que foi feito sobre as obras dele. Não sei se vocês já viram, mas ele odeia tudo. Eu acho incrível. Ele odeia todos os filmes, todas as adaptações. Eu falo, caramba, tio,
lixo. Pô, tem coisa ruim. O que você gosta? Tem coisa muito Do boa. que você gosta? É que eu acho que eu- ele cabe, eu não sei se posso estar falando besteira, mas acho que ele já cai um pouco no pé de, tipo, a obra que ele fez é boa, então não tem necessidade de adaptar. Ah, não sei se tem seria necessidade de esse adaptar pra outra preciosismo, mídia. Pra entendeu? outra mídia, sempre tem. Ah, não sei, eu acho que tem coisas que não precisam sair da mídia que elas vieram. Ah, eu discordo, mano. Eu acho que adaptações pra outras mídias, adaptações dentro da mesma mídia, aí eu já posso ser veementemente contra. Mas adaptação pra outra mídia eu considero essencial até pra descobrir. Tipo, eu imagino que muita gente deve ter conhecido Alan Moore pelo V de Vingança lá daquele maluco lá do Matrix lá. Você sabia que era o maluco do Matrix, ou Pedro? Sim, por trás da máscara. Eu acho muito louco quando eu penso Mr. nisso. Falo, Anderson. caramba, é o Agente Smith, né? Olha que da hora. Nossa, o Agente Smith que fazia, eu tinha uma que fez o V de Vingança, eu achava que era um outro ator, totalmente diferente. Não, é o Não. Agente Smith. Fez o do Matrix. Hellboy. Nossa, não sabia. Eu achava que era ou o Hellboy, o primeiro Hellboy, ou era aquele que também fez o Matrix, o primeiro, que mata metade da tripulação. Ah, Aquele- sim, O careca, o traidor. Isso, ele mesmo. Eu achava que era ele, não sei porquê. Não, é o Agente Smith, eu gosto dele, cara. Eu acho ele um bom Eu gosto ator. muito desse ator. Ah, ele fez o Senhor dos Anéis, né? Então, Sim. Ah, é verdade, ele é né? um Ele tá no ótimo Senhor dos ator. Anéis. Ele tá no Senhor dos Anéis. Que é um livro que eu nunca parei pra ler, porque pra ler só o Senhor dos Anéis, a trilogia, você tem que ler mais 3 livros antes, então já. Eu tô, Mas vê aí, vamos ver se eu não vou ler um dia. eu tô aqui Mas com o do Pedro aqui emprestado, eu tenho que terminar. Eu tenho que terminar. eu tenho que ter coragem de começar a ler ele, só isso. Mas eu lendo, você estava falando de adaptação. Eu não sei se eu que espero demais ou é a expectativa que colocam em cima da gente, mas eu tenho uma péssima experiência com adaptação. Tipo, Carrie é Estranha, o novo de 2010, 2011, não lembro. Sei lá, qualquer outra adaptação. Percy Jackson, pronto. As adaptações de Nossa, Percy Jackson. Não vamos entrar nesse mérito agora nesse podcast, não vou sair do podcast. Pra mim já Tô deu. bom. Eu nunca li, nunca. Eu Acho que Eu assisti li, o cara, eu li primeiro. todos e pra mim, ó, Eu li gatilho. Porque assim, mano, Meu, é realmente complicado, mano. Não sei, não Olha, peguei. Não fui dessa época. nesse ano eu li o último livro, né? O último dos últimos, assim, tipo. É o último livro de uma outra saga, também dentro do Percy Jackson, que aparece o Percy Jackson, os amigos dele. E foi muito difícil falar tchau, mas tô torcendo por uma adaptação decente do Disney Plus, né? Que vem aí. Então, tá com esses papos, né? Tá vendo como. Mas eu acho que você tem um pouco de culpa também nisso, sabe, o Titi André? Porque o fato de Sim. você ir esperando algo já começa errado. Você já tá errado. Já começa errado. Já começa muito errado. Eu você não li pode- primeiro. Eu vi primeiro o filme antes de ler o livro, né? Então, eu assisti o primeiro filme e li o livro depois. Aí eu já vi que era diferente, mas passou. Aí eu Porque fui você- e li o segundo. Aí assisti o 2 e achei uma bosta. Porque o It, por exemplo, que a gente tava falando, o It se passa em que ano? É 82, né? A história com eles adultos. É 82, né? Sim. Então, E quando eles no são crianças, filme- 56, né? Eles são crianças, aí depois vai. No filme, eles criança em 80, né? Pelo que eu lembro. E aí é tipo 2013, 2000 alguma coisa, né? Neles adultos. Isso. E aí já tem Isso, uma tecnologia mais acessível e tal, tem coisas pra se conectar. Mano, se não tivesse isso, sinceramente, eu duvido muito do sucesso comercial do filme. Uma adaptação pra outra mídia, ela tem que ser pensada em outra mídia, cara. Tipo, ela tem que respeitar, claro, né, os limites da lógica da obra, mas ela é pensada pra uma outra mídia. Então, eu, sinceramente, não vejo... É tipo o pessoal que reclama quando um personagem de uma etnia passa pra outra etnia em alguma mídia diferente. Mano, Sim. são mídias diferentes, cara. Não tem Ou sentido quando você reclamar dessas troca coisas. o gênero ou o sexo do personagem. Sim. O que eu acompanhei até antes de entrar mesmo no cast foi a briga do Loki agora. Não sei se vocês estão acompanhando. Não. Que o Loki na Não, série, ele é gênero que fluido. aconteceu? Ele é gênero fluido, assim como a mitologia, assim como a história na HQ. E os fãs estão irritados, assim, vamos falar assim, aquele nicho específico que diz que é chamado de fã, tá irritado, porque onde já se viu o Loki ser gênero fluido. Ah, imagina, você tá cometendo um crime com a HQ. Tipo, e sendo que eu acho que nunca viu que o Loki até unicórnio vira na série, nos livros, na HQ. Gente, ele teve. Ele que deu à luz a cobra do mundo, sabe? Que é a serpente que domina o mundo. Então, tipo, o povo não tem uma noção. E aí acaba, acho que a partir do momento que ela acaba a noção dela, ou ela fica quieta, ou ela fica quieta. E as pessoas não estão ficando quietas, eles estão indo lá, tipo, xingar o ator. Foram lá xingar o ator no Twitter, tipo, ameaçar ele de morte. Onde já se viu você fazer uma série que o Loki é gênero fluido? Oh, meu Deus, isso não existe, sabe? Ai, pelo amor de Deus. É uma perturbação que... Dá uma olhada depois. Só queria fazer um disclaimer aqui que eu acho o ator que faz o Loki uma das figuras mais carismáticas
emblemáticas, assim, de rosto que eu já vi em filmes e séries, assim. Porque eu vejo a cara dele, eu não consigo imaginar um vilão, sabe? Só consigo imaginar um parceiro. Eu vejo a cara dele e falo, olha só, que cara, esse cara deve ser legal. Eu não vejo ele como um vilão, eu não sei que empatia que eu sinto com o Loki, mas eu gosto muito da cara do ator. Vocês estão falando eu acho que de Marvel, né? A gente Isso. tá falando do Loki. É maior da do que a questão Marvel. Loki. A gente tá A concentrado questão no Loki. tema. Eu não acompanho. Ah, Não, como é que tá assim tendo não a série acompanha? agora aí da Disney. É o quê? Estreia amanhã uma série da Disney do Loki em si, né? E aí teve um quebra-pau, tão querendo. Fizeram até baixo assinado pra cancelar a série. Tipo, meu Deus. O bagulho interessante também da literatura que eu gosto bastante, assim, é que eu percebo que eu tenho mais facilidade em abraçar obras que elas conversam comigo por um lado mais pessoal, assim, né? Então, tipo, tem muitas obras que eu sinto um carinho, que às vezes pode até ser que outras pessoas não sintam o mesmo carinho e até nem gostem, mas eu, por ter essas pegadas que eu acho muito bacana, eu abraço ela com mais força. Tem uma HQ, uma graphic novel, né, melhor dizendo, que trata de um autor, filhos de judeus que sobreviveram ao Holocausto. E ela é muito conhecida, muito renomada, Maus. mas que eu vejo que poucas pessoas Maus? falam dela. É a Maus, exatamente. Eu acho sensacional, eu acho realmente uma graphic novel muito, muito bacana mesmo. Pô, é E uma eu das tenho um carinho melhores. tão grande por aquela obra, sabe? O que você falou, Pedro? Mas, É um dos melhores quadrinhos que tem. É sim. muito bom, cara. Eu realmente gosto bastante quando a gente tem numa obra, assim, do quadrinho, né? Algo que subverte, assim, o gênero que ela tá inserida, assim, tá ligado? É um assunto muito mais sério do que a gente tá acostumado a ler ali em quadrinhos, se você pegar os mais mainstream, né? Você pode ali ir pra um lado mais descer obscuro ali, né? Tirando coisas de super-herói, né? Eu lembro que eu indicava muito Maus quando eu trabalhava na livraria pra quem falava que quadrinho só tinha super-herói e que não gostava desse tipo de coisa, sabe? Que gostava de uma coisa mais real. Eu entregava Maus na mão da pessoa e não tinha um que não voltasse depois, tipo, querendo alguma coisa parecida com aquilo, porque é realmente único, é uma obra muito boa e não tem nada de ficção, né? Mesmo sendo meio que tudo fantasiado ali, né? Parece Sim. até uma fábula pra quem só olhar por cima, mas na verdade é uma puta de uma história real e muito necessária. Não só Maus, né? Mas tem Mafalda, que são tirinhas, embora sejam histórias Uhum. e quadrinhos, são tirinhas e ainda assim são atuais, mesmo que tenha anos de existência. Mafalda, ela é atual e até hoje repercute tanto as tirinhas dela pelas atuais situações que a gente vive no cotidiano. Então eu acho assim, Maus, Mafalda são leituras essenciais, assim. Quem não leu, procure, ouça a indicação desse podcast hoje e vá atrás, que vale muito a pena. O que eu acho bacana desse tipo de obra, assim, tá ligado? Que você pega uma ponta histórica e traz pra alguma forma de alcançar um novo público, né? Querendo ou não, isso é uma adaptação, né? Você tá adaptando uma história que Sim. você poderia contar em texto corrido, mas você tá contando em formato de quadrinhos. E você alcança um público que vai pesquisar sobre isso eventualmente, né? No meu caso, eu sempre gostei muito de história, então é meio que natural eu querer ler o 1808 ali, aqueles livros que contam histórias datadas mesmo, que a gente sabe que tem uma conexão real com os acontecimentos, por mais que não seja exatamente preciso, mas você tem bastante coisa ali que você pode tirar proveito do que realmente aconteceu, sabe? A E você famosa tem uma história com história H. ali que tá tendo uma narrativa que é real, mas ao mesmo tempo te apresenta de uma outra forma, eu acho muito bem-vinda, cara, pra tudo quanto é público conhecer. Sim, falando em histórias assim que lidam com as questões de coisas da história, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um livro chamado 1984, do George Orwell. Sim, do George Orwell. Ele é escrito em 49, com a mentalidade para 84, mas se você ler hoje, dia 8/6, e ver acompanhando a atual situação que a gente vive, ele é extremamente atual. Então, Sim. tipo assim, Assustador, eu não sei, inclusive. é assustadoramente atual. E tem trocentas releituras, trocentas traduções, trocentas capas, mas ainda assim é uma história atual e ela mexe com você porque até a forma que o autor fala sobre as pessoas viverem no seu mundinho fechado e não percebendo o que está ao seu redor, se torna uma coisa tão presente, tipo, negação sobre uma pandemia sucessivo, sabe? Sim. Então, tipo, é muito atual. Eu acho que vale muito a pena. Ele, a Revolução Bichos também é muito incrível, é muito legal. E são
coisas embora tenha, seja ficcional, né? Uhum. Fictícia ainda é uma veia realística ali, né? Por exemplo, a Revolução dos Bichos, que é uma crítica ao comunismo, que ninguém tinha uma noção se estava acontecendo ou não, mas é uma crítica ali que tem, e o autor tirou da cabeça dele que estava tendo uma guerra contra o comunismo, que é o George Orwell. Ele surtou e disse que estava tendo uma guerra, e ele criou essa história, e embora não seja ficcional, você vê que não serve somente para a questão, entre aspas, 20 mil aspas, comunismo, mas sim para qualquer outro tipo de sociedade, até mesmo o capitalismo. Então, vale muito a pena, vale muito a pena. É histórico, acho que todo mundo deveria ler também, assim como Maus, assim como Mafalda, 1974, 1908, A Revolução dos Bichos, eu acho que são histórias assim que deveriam ser tombadas, historicamente dizendo. Sim. Obras assim que surgem tratando uma distopia, né? Eu ia Sim. citar o Arthur C. Clarke agora, né? O Arthur C. Clarke que fez O Homem do Castelo Alto, né? Acho que sim. Mas O Homem do Castelo Alto, quem foi o autor, eu sei que existe um gênero, né, para esse tipo de pensamento de obra, né? Que é quando você pega um fato histórico e inverte a proporção que se tomou ali o fato para escrever em cima, né? Então, por exemplo, O Homem do Castelo Alto é Philip uma K. sociedade onde... É ele mesmo? Não, você errou o autor, mas tudo bem. É o Philip K. Dick. Philip K. Dick, sim. Eu não sei de onde eu tirei Arthur C. Clarke. Mas então, É O um Homem cara do muito Castelo culto. Alto é uma obra, né, que conta a história de uma sociedade onde os nazistas ganharam a Segunda Guerra Mundial. E nessa história existe um nome para isso. Eu queria muito lembrar agora. Que é quando É o uma história autor faz esse alternativa. revisionismo histórico para tratar como se fosse uma realidade que realmente aconteceu isso. Não, é dessa forma que aconteceu em 1945, a Alemanha ganhou a guerra, e aí é disso aqui pra frente, sabe? Eu acho muito bacana esse tipo de distopia, porque ela pega ainda mais longe de obras como A Revolução dos Bichos, né, e o 1984, que ela pega um fato realmente que Histórico. ele é presente, só que ao mesmo tempo é distante e perturbador, sabe? Ele é um misto de sentimentos ali que eu gosto bastante. E fica aí também a recomendação nessa mesma pegada, né? O Homem do Castelo Alto é um excelente livro, fica aí a dica. Eu gostei dessa dica. Eu conhecia através da série da Amazon, né? Não É tive a verdade, teve uma oportunidade de série, né? assistir. Tem É a boa? série, teve a adaptação. Eu não assisti. Eu sei que tem, mas sabe quando você tá assistindo, sei lá, eu meio viciado em reality show, fico assistindo, sei lá, de férias com esse. E aí aparecia o trailer, sei lá, The Man in the High Castle. Eu falo, olha, tem uma série e tal, mas eu não havia me tocado que é o mesmo do livro. Então, agora eu vou colocar aqui na meu wishlist, vou ler até o final do ano esse livro. Aí eu vou comentar com vocês. Muito bom. Queria falar essas coisas também, sabe? Até o final do ano eu vou ler isso, até o final do mês eu vou ler aqui. É mentira, tá? Isso aqui é tudo mentira. Chega uma hora que eu desisto, jogo tudo pra cima e não leio mais nada. O Philip K. Dick, também só pra pontuar, ele que escreveu a história que deu base pro Blade Runner. Sim. Ah, sério? Que Sabia disso, não. chama Androides que Sonham com Ovelhas Elétricas, uma coisa assim. Que é muito legal, inclusive, eu já li esse. O Homem no Castelo Alto lá eu não li, mas o do Blade Runner eu já li, é muito bom. Eu tô anotando todas essas indicações aqui, vou tudo comprar já. Eu sou uma putinha de coisas que tem ali assuntos da Segunda Guerra Mundial, né? Então, tipo, eu compro, eu vejo uma capa ali que eu acho interessante, leio ali a contracapa ali que eu acho que é uma história bacana que se passa em relatos ali da Segunda Guerra Mundial, que eu compro, eu leio. Eu acho realmente bem bacana. Na época que eu lia muito mais do que hoje, né? Eu tinha um hábito de leitura muito mais presente. Eu acho que eu consegui ler obras de, tipo, biografias, né? Do Hitler. Eu li duas e uma me chamou muita atenção, que é do autor brasileiro, que ele não conseguiu ser publicado como autor brasileiro em diferentes países. Ele tinha um nome em alemão para ser publicado mesmo, porque biografia de Hitler, ela sofre com um pouquinho dessa fita, né? Pra quem manja um pouquinho de biografia, né? Biografia você tem que entrar, né, na mente mesmo da pessoa. Deve ser um trampo absurdo escrever uma biografia, né? Sim. E aí a biografia de Hitler sofre bastante com isso, porque é bem difícil você ter uma biografia de Hitler que é tão boa quanto a do Fernando César. Cara, agora eu esqueci o nome do cara, mas é muito boa mesmo. Quem tiver a oportunidade de ler pelo menos uma biografia em toda a sua vida, leia essa do Hitler. Eu vou pegar o nome aqui agora. Falando sobre série, coisas distocas, né? Não sei se vocês já ouviram, se vocês já viram a série ou já leram o livro do conto da Aya, The Handmaid's Tale. Não. Olha, Também não assisti a série. Tem opiniões leia. mistas sobre a série, né? O conto eu nunca vi mesmo. Eu não sei te explicar, assim, porque a primeira temporada, que foi a única temporada que eu assisti, foi a primeira. Ela foi muito
muito bem adaptada do livro. Muito bem adaptada. E é uma situação, assim, que é uma distopia, mas ao mesmo tempo é uma distopia que a qualquer momento um doido, lunático, surtado, topar a ideia e fazer é uma coisa que pode fazer a qualquer momento no estalar de dedo. Mas ele é um livro que é chocante, ele é nojento, ele é repulsivo, mas ao mesmo tempo ele é tão necessário e vale muito a pena ler. Ver a série também é legal, mas ler o conto da Aya é uma série, é um livro que te mobiliza, sabe? Assim, com coisa. Porque assim, eles usam a base religiosa, né? E aí, se você olhar para parlamentar com países são totalmente voltados para a religião, não dizendo só o nosso país, mas países árabes que tem o islamismo afinco, né? Ela é tão necessária a série que você vai acabar entendendo como uma ou duas palavras pode distorcer toda uma nação. E o que mais tem são as autobiografias que não são autobiografias, que foram escritas por ghostwriters. Estrelas de cinema dos anos 30, né? A Bette Davis, Joan Crawford, as três têm biografia, as duas têm biografias, cada uma tem 4 ou 5 biografias. Qualquer pessoa que leu essas 4 biografias sabe dizer se é real ou se é mito, ou se... porque sempre na contracapa vem, porque o biógrafo estudou os diários secretos de Joan Crawford, um exemplo, né? E como assim? E aí a filha sai lá dos cafundó do júri e fala, não, mas ela não tinha diário secreto nenhum, sabe? Tipo, então é muito engraçado. Os diários, as biografias, principalmente delas, eu li por cima a biografia da Bette Davis e ela conta mais ou menos, a pessoa que escreveu conta mais ou menos por cima sobre a briga dela com a Joan Crawford e até hoje você não entende como surgiu essa briga. Se foi a ver por causa de uma que roubou o namorado da outra, ou se uma que roubou o filme da outra. Só falam que elas têm essa rixa, tiveram essa rixa, e a rixa foi finalizada na noite do Oscar, isso todos confirmam, mas a rixa em si, elas com a origem, cada uma é meio que diferente, sabe? Então, são 4 biografias cada uma, incluindo uma biografia escrita pelas filhas de cada uma, que as duas têm filhas que as odiavam, né? Então, por serem mães narcisistas, então é complicado você ver quem é ele que tá falando a verdade, se é os biógrafos, se é as filhas que cresceram com elas, ou se era, sei lá, o tio que fez o cabelo dela num filme X, sabe? Então, é uma biografia que eu acho que vocês iam gostar de ler, da Joan Crawford e da Bette Davis, pra você chegar numa conclusão, tipo, quem tava certa nessa briga, dá uma olhada, é bem legal. Treta. Falei, Pedro. Não, só pontuei, treta. Pra quem quer ler uma muita. treta, quem tá com saudade do Big Brother, lê isso aí. Não, tem o que... Vocês gostam, inclusive, de livros que tem muita discussão, como é que pode dizer discussão, assim, batalhas, né? Tem as batalhas, tipo Percy Jackson, Harry Potter, Senhor dos Percy Anéis, Jackson eu li todos, então acho que sim. Game of Thrones. Game of Thrones eu nunca li, não. Olha, o livro é legal, mas a série, coitada. Eu nunca li nem o livro, nunca nem vi a série. Eu Game queria of Thrones, muito. eu gostei veja. da série, nunca li. Não veja. Eu tinha esse problema, que tipo, eu não vejo série que tá em andamento, porque eu tô mal acostumado com a Netflix, né? E aí eu descobri uma série ótima aqui, que ela é chinesa, e ela tem um episódio semanal. Eu tô putaço, mano, porque a série é excelente. E Não é uma garota de fora, não, né? Não, a Garota de Fora é tailandesa. Inclusive, pessoal, vejam a Garota de Fora, uma série tailandesa muito boa. Preciso ver essa série, eu preciso ter tempo boa. pra ver essa série. E essa outra aí do que tá episódio semanal, se eu não me engano, é Loucos Um Pelo Outro, alguma coisa assim. Que é uma série, se eu não me engano, ela é chinesa, mas... Não, ela é sul-coreana, lembrei agora, sul-coreana. E é bem legal, mano. Digita aí Loucos Um Pelo Outro, alguma coisa assim, você encontra. É bem bacana. Quero saber aí a opinião sincera dos senhores, porque eu tenho o meu ponto e eu vou defender ele com unhas e dentes. Audiobook é uma leitura? É um livro? Você tá... Não, leitura eu acho que não, porque você não está lendo. Tá, mas né? você entendeu minha pergunta, para de ser otário. Audiobook é a experiência da leitura? Não tô me expressando errado de novo. Audiobook é válido como a apreciação da obra? Eu acredito que sim. Eu acho que é uma ferramenta até mais fácil, até pra você acompanhar, né, uma leitura. Eu acho que sim, só que assim, você tem que prestar atenção no que você tá ouvindo. Sim. Não, prestar atenção é simples, mas eu não digo isso pelo fato de você tá fazendo outras coisas de movimento mecânico. Por exemplo, lavar louça. Lavar louça é uma constante em todos os dias da minha vida. Eu sei que de segunda a sexta, de domingo a domingo, segunda a sexta, de domingo a domingo, a única constante da minha vida é que eu vou ter louça pra lavar. Então, pelo menos nesse momento, que eu não vou estar pensando em nada, eu só vou estar lá, opa, esfrega, detergente, esfrega,
pega. Eu coloco um audiolivro ali e eu defendo muito essa ideia, mano, porque movimentos mecânicos você não precisa prestar atenção, só precisa lavar a louça. Sim. E você tá ouvindo um livro ali, pra mim é excelente, cara. Pra mim, sinceramente, eu acho maravilhoso eu poder ter ali a oportunidade de conhecer um outro título que eu não tenho ele aqui, até poderia pegar o Kindle e baixar, mas, sabe, sem tempo em mão, e ali eu tô fazendo outra coisa. Então eu defendo bastante a ideia do audiolivro como um ser a ser desmistificado aí pelas pessoas. Tem que normalizar o audiolivro, ok? Eu acho que é vantajoso, eu não sei. Como leitor assíduo, né, consumidor de livros, ainda prefiro ter a sensação de ver o livro na mão, ler, às vezes até dormir com o livro na cara, mas eu acho que o audiobook ele veio para justamente ajudar as pessoas que não têm tempo de consumir a leitura, a literatura, mas quer consumir uma boa história. Então eu vejo dessa forma, tipo assim, é uma forma das pessoas estarem cientes sobre os livros que estão acontecendo no momento e, né, tudo que acontece no momento. Acho que qualquer forma de você ir atrás, de buscar esse conhecimento, essa cultura é válida. Então eu acredito que o audiobook seja válido. Sabe por que que eu defendo muito o audiobook também? Pra autores que na minha infância eu não tinha saco pra ler, que eu era obrigado ali pelo ensino médio, e eu não lia, e aí hoje eu tento dar uma chance ali por eles no audiobook. Então, autores clássicos da literatura lusitana ali, até autores brasileiros, né? Eu dou uma chance pra eles atualmente, enquanto eu lavo minha louça. Então, pra mim é realmente uma coisa muito bem-vinda. Eu queria só deixar esse aviso aqui para as pessoas normalizarem o audiolivro, porque ele precisa. Não tem que sofrer preconceito o audiolivro. Você que escuta audiolivros, não sinta vergonha. Não se sinta sozinho. Exatamente, eu estou aqui. Não se sinta sozinho. Não, mas é uma coisa válida o audiobook. O importante, eu vejo assim, ao meu ver, né? O importante é a pessoa ter a noção, querer consumir a cultura, independente do livro que for, independente da regionalização que for o livro, independente do país de que ele veio. Eu acho que indo atrás da cultura, pra ver o que é, né? Ver uma boa história, até mesmo em dias calmos. Se você não quiser ler um livro, pegar um livro e ler na chuva enquanto chove lá fora, aquela coisa bem clichê de filme, você pode ouvir o livro, que vai ser a mesma coisa, a mesma experiência. Eu acho que é até um pouco mais submersiva, eu diria assim, porque no livro você já é uma experiência submersiva, mas pelo audiobook eu acho que é uma experiência muito mais submersiva, onde você tem que prestar muito mais atenção no que está acontecendo, entender mais a história, entender mais os personagens. Eu acho que é válido sim. Eu valido essa questão. Muito obrigado. Queria alguém me defendendo também. Obrigado. Nunca critiquei, Tá defendido, só queria dizer sobrinho. aqui. Tá defendido. Só queria pontuar que eu nunca te critiquei, viu? Não, quem me critica é a Bruna, mano. A Bruna fica me zoando aí, com essas fitas aí, falando que audiolivro não é leitura. Não, eu concordo, não é leitura, mas eu ainda... Um hack. É um aquele meme, né? Que ninguém tem Pra tempo pra seguir a isso. vida. Life hack pra você ler um livro. Ouça o audiobook. Não, ai, gente, eu acredito que seja válido. Livros polêmicos. O que vocês têm em mente? Você levantou a bola aí, eu vou rebater. 50 tons de cinzas, assim, ele se consideraria o quê? Porque eu visitei recentemente uma livraria, né? É o famoso best-seller. Então, não, eu tive que ir a gente teve que ir no shopping pra comprar alguma coisa, né? Que só tinha no shopping. Acho que um lençol, se eu não me engano. E aí... A vida adulta. A vida adulta. Tem na internet, viu? Isso aí tem na internet pra você comprar também. A gente precisava de um lençol no dia, cara. Aí, tipo, eu fui lá, demos uma passada numa livraria, e é impressionante a quantidade de livros que tem nessa pegada mais hot atualmente, né? Sim. Antes tinha Sim. isso tudo e eu não reparava, ou realmente surgiu com 50 tons de cinza? Acho que 50 tons de cinza foi um bom começo. O estopim, né? Foi. Ele já acho que já tinha Sylvia Day, que é uma autora de romances e ela tem bastante hot nos livros. Eu acho que ela é mais uma autora de romances hot do que autora de romance, assim. Que já vinha nessa pegada, mas depois dos 50 tons de cinza, eu acho que aflorou muito Estourou, mais, né? a questão. Estourou. A galera abriu, foram abertas as portas pro mundo descobrir os romances hot. Assim. Porque dinheiro deu, né? Deu muito dinheiro. É que assim, eu ainda considero, na verdade, 50 tons de cinza uma fanfic do Crepúsculo, porque é o Mas que não é? né? Não é? É uma fanfic do Crepúsculo, mas eu acho que ela se enquadraria como um
hot mais ameno. Tem outros livros hot bem mais pesados, tipo, aquela atriz pornô Sasha Grey, ela lançou um livro, atualmente ela é escritora, né? E ela lançou um Sério? livro, ela é escritora, ela tem um livro chamado Juliet Society, leiam. Aquilo é um livro hot. Aquilo pra mim é um livro hot. Sabe, é o tipo de livro que não era... Como é que eu posso explicar? Eu, quando eu li, eu já era adulto, mas era como se fosse uma coisa proibida, que minha mãe tipo, não me quisesse que visse, sabe? Pornográfico demais. Ele não chega a ser pornográfico. Não, ele tem umas cenas bem pornográficas, mas eu acredito que aquilo, assim, é um livro hot, mas por conta da antiga profissão dela. Ela sabe muito bem enquadrar aquilo num livro e colocar como funciona. Não um Crepúsculo. O 50 Tons de Cinza, que ela catou uma fanfic do Crepúsculo e aí, tá aí, só muda o nome dos personagens de lança. Mas não, ainda nada foi... contra. Pode concluir. Cinza. Não, nada contra os 50 Tons de Cinza. Não quero ser cancelado, pelo amor de Deus. Como obra fora disso, porque, tipo, Ninfomaníaca, né, que eu vou trazer aqui à tona. Sim. Ninfomaníaca é um excelente filme, ele tem ali todos os seus momentos, né, bem evidentes, mas ainda assim é uma história muito boa. E Sim. 50 Tons de Cinza tem isso também, tipo, ele tem ali um plot que, nossa, que da hora. Então isso tudo, acho que sabe, é justificável? Então, acho que o maior plot da história é um cara que é a favor que é sadomasoquista, que é dominador, se apaixonar pela dominada. Então, tipo, é o maior plot do livro. Mas fora isso... Eu acho que é tudo uma grande romantização da violência. Eles tentaram romantizar não sei, não acho legal. Tudo que é muito romantizado na literatura, ela acaba sendo vendida como um romance e não é tão legal. Um exemplo disso vivo, que que todo mundo hoje, que agora, nesse período de momento que a gente tá vivendo, se você ler hoje Lolita, do Vladimir Nabokov, você vai falar que não é um romance. É isso que eu ia falar. Mas tipo, ela foi vendida como um romance. É o que eu ia falar. Se você quer falar se você quer falar de polêmica, tem que falar desse livro, porque aí Lógico. sim é o clássico, é o cult da polêmica, né? Não, é que tem aquela cena maravilhosa, né, onde Lolita é invocado naquele filme Capitão Fantástico, né, que é muito bom, que eles discutem exatamente isso. Foi uma das poucas discussões que eu vi, assim, numa obra que deu grande repercussão, né, Capitão Fantástico é um filme incrível, e eles invocaram a discussão de Lolita, o quão errado o quão esquisito é o fato daquele livro ter esse peso, assim, sabe? Não pelo motivo que ele realmente precisa ter ser apontado, mas por outros motivos que ele é apontado que na minha cabeça não entram muito. Então, tipo, é isso, mano. Lolita é realmente um livro que precisa ser discutido aí rapidinho. É um livro que podia ser esquecido. Muito. É um livro que poderia ter sido esquecido. Não, mas a gente não pode esquecer, mano. A gente não pode esquecer, não cai nessa mão. Se esquecer, eu acho que ele tem que ser debatido como ele é. Um tipo exatamente. de pedofilia e ninguém menciona isso. E eu acho que ele tem que ser dito abertamente. Alice. Não, Alice é o... Como é que é o nome dele? O Lewis Carroll, né? Lewis Carroll. É isso, né? Acho que é isso. Ele era um grande pedófilo, por exemplo. Sim. Sim. Inclusive, ele tinha uma carreira como fotógrafo e era só foto de criança. Ninguém fala sobre isso, só que aplaudem pra caramba a obra dele. A gente já teve essa discussão, né, Pedro? Tipo, um tempo atrás, que foi quando estourou, não lembro se foi com você ou com algum outro amigo meu próximo, que eu tava bêbado e surgiu um texto no El Coyote, extinto El Coyote, nossa, como eu adorava o El Coyote, que era o que fazer com obras de monstros. Era exatamente assim a manchete, eu adorei aquele texto. E foi bem na época que o Kevin Spacey teve ali todos os acontecimentos do Kevin Spacey, e o Pedro bem sabe a minha relação com o Kevin Spacey, né? Eu amava o cara, tipo, muito, e aí tudo aconteceu. E aí eu queria até poder discutir isso em um podcast só disso, cara. O que a gente deve fazer com obras de monstros? Porque, sinceramente, eu não sei, cara. Eu não sei, tem muita coisa boa aí que monstros fazem, mas a gente consegue separar isso da obra, tá ligado? Tipo, consegue separar o cara, a persona do imaginário? Manja? Uhum. Eu te entendo totalmente, porque acho que a maior representação do que a gente tá vivendo referente a monstros, né, agora é a J.K. Rowling, né? Conhecidíssima como transfóbica. Estamos aí com transfobia. Da onde? É bizarro. Da onde surgiu isso, mano? Porque, tipo, não faz sentido nenhum. Eu, quando li isso pela primeira vez, eu falei, não, isso aqui é mentira, cara. Não é possível. Aqui, o que aconteceu? Acho que só pra salientar, nossa, travei agora, hein? Informar todo mundo, né? A J.K. Rowling começou a curtir posts de algumas feministas radicais, alegando que mulheres trans não
são mulheres. E aí, a partir disso, ela começou a fazer diversos posts no Twitter, extremamente, assim, esquizofrênica, e a Tula Luana da literatura falando horrores sobre mulheres trans e quanto mulheres trans não são mulheres. E ela fez até uma abaixo-assinada esses dias, o que foi pra mim uma tristeza ver que a autora do Conto da Aia também assinou esse abaixo-assinado falando sobre liberdade de expressão. Parecia que eu tava vendo o presidente da República nosso aqui, não, meu não, né, lógico, nem de vocês, eu espero, mas falando besteira, eu não tô sendo homofóbico, é só minha liberdade de expressão, eu não tô sendo transfóbico, sabe? Então é muito difícil. Eu, por exemplo, cresci lendo Harry Potter, tenho todos os livros, assisti todos os filmes, ver uma pessoa que fala de uma história sobre amizade, companheirismo, respeitar as diferenças do próximo, sendo O oposto a disso. frase, o oposto, quando o oprimido se torna o opressor, sabe? É muito bizarro. E nem só isso, né? O Harry Potter não é uma historinha bobinha, porque se você tirar um pouquinho da camada ali, pô, você tem o Draco Malfoy, que é literalmente um supremacista, tio. O Draco Malfoy, Exatamente. ele trata a Hermione como o próprio nome, sangue ruim, cara. Tipo, ele trata a Sim. Hermione como um ser inferior. E vai me Você- dizer, você não vai me falar isso, né, papo de supremacista, mas nem fudendo, meu irmão. Porque você vai me olhar o Draco Malfoy tratando Mas a Hermione... ali é uma analogia ao nazismo, né? É óbvio, é Até óbvio. até Todo esse direto. arco, as toda essa bruxas, parte da história é uma analogia a isso. exatamente, é o nazismo, é o próprio nazismo, e ela mesma já tinha confirmado. Então, tipo Sim. assim, uma coisa que não me entra na cabeça, eu não consigo que entre na minha cabeça de forma nenhuma, tipo, como a J.K. Rowling, que é a mesma que escreveu Harry Potter, é a mesma transfóbica que tá comentando bosta no Twitter, sabe? Sabe Não, o que não que é tem nexo. É o tédio, eu acho, porque, tipo, tem um cara que eu curto muito na indústria de jogos aí, o Pedro sabe que eu curto muito videogame, né? Que é o Gabe Newell, né? O Gabe Newell aí, quem não sabe, criou o fucking Minecraft. Eu acho que esse povo fica tão entediado, tá ligado? Que o Gabe... Não, mano, o Gabe Newell tem uns tweets, cara, que beira o absurdo, maluco. Você pensa assim, maluco, é meu tio do Zap. Mano, o que esse cara tá falando no Twitter? O cara criou o Como que Minecraft, cara. Você tem muito alcance. O que você tá falando essas besteiras aí, tio? Então, sabe, eu acho que é tédio. Manja, os caras não têm o que tédio, fazer. Eles como que ficam coçando o saco o dia inteiro, ficam coçando a bunda o dia todo. Aí eles não sabem o que Mas falar. sabe o que é mais engraçado dessa história toda? Pera, você falou que uma falou, besteira o muito tio- grande aí, Rubila. Eu preciso te corrigir. Por quê? Quem é que Você é tá o... falando Gabe New. Gabe New é o cara da Steam, da Valve. Porra, eu tô zoado com o nome hoje, hein, tio? O Qual cara que é o que nome criou do o cara do Minecraft é o Notch. Note, obrigado. O Gabe, até onde eu sei, ele é sensacional. Ele dá desconto nos jogos pra galera. Ele é o Eu queridinho tô da zoado com o internet. nome hoje, mano. Eu não sei o que aconteceu. Meu Deus. Outra Já coisa. quase cancelou uma pessoa inocente. Falando em nome, O vocês... Gabe New é da hora demais. Desculpa, Gabe New. Você tá ouvindo? Hey, I'm sorry, Gabe New. I'm so sorry, man. Inclusive, por falar em nome, a própria escritora do Harry Potter, como a gente estava falando, a J.K. Rowling, ela só assina assim os livros dela, né, J.K., porque ela sabia que se ela assinasse com o nome dela, iam saber que ela era uma escritora mulher e então nenhum editor ia ler o livro dela pra poder publicar depois. Então ela assinava só com a inicial, se passando, tipo, meio que não dando a entender que ela era uma mulher, pra que ter uma chance com as editoras pra ter o livro publicado. Sabe, tipo, é complicado uma pessoa que presenciou o machismo, que tem um machismo estrutural enorme no ramo da literatura e faz esse tipo de coisa. Eu não consigo entender, tipo, de onde sai tanta merda? Pra mim, ela se tornou aquela tia-avó que compartilha fake news no WhatsApp, e a zona do WhatsApp. Da mesma forma que o Kanye West se tornou um tiozão do WhatsApp, sabe? É complicado. Tem uma autora, eu não vou lembrar o nome, eu posso até pesquisar, mas ela é autora de um livro chamado Belo Desastre. A gente tava falando de polêmica, de romantização. Eu não sei da onde que romantizaram esse livro como um livro de romance, tipo, porque ele é bizarro. Ele é, como diria o novo, né? Os mais novos, é cringe. Cringe, eu não sei falar, é cringe. Pra mim é cringe. É cringe. Ele é péssimo. E ele tá viralizando de novo por causa do TikTok. Só que agora ele não tá viralizando de uma forma, vamos falar assim, positiva. É um livro de romance. Não, ele tá viralizando como ele deveria ter sido viralizado há anos atrás, quando ele foi lançado. Ele é um livro de relacionamento abusivo. Ele é péssimo. O que deu nessa autora lançar isso aqui? E o que é pior, ela se tornou literalmente a... Como é que é o nome daquela deputada que vive... Que até brigou com o Dória esses dias num discurso? Não sei, Não vou a lembrar o nome Damares? dela. Carla Zambelli. Ela é a Carla Zambelli
da literatura. Porque ela posta umas coisas no Twitter. É à toa que todos os contratos dela mundiais, até a adaptação do Belo Desastre, que ia sair em filme, foi cancelado por causa das besteiras que ela fala. E, por exemplo, teve aquela marcha do Black Lives Matter, né? E teve um grupo, porque lá nos Estados Unidos é o que mais tem, né? Grupo supremacista, que foi lá peitar os manifestantes de uma causa importante e com arma tentou ameaçar eles e postaram a foto de uma jovem negra que tava discutindo com esse cara, inclusive, com um dos caras desse grupo supremacista, e ela esqueceu que ela é uma autora e foi lá xingar a menina no Twitter, tipo, e ela xingou muito no Twitter, muito, ameaçou a menina de morte, ela falou um pacote pra mim. E aí eles começaram a ver que isso não é só desde de agora, ela sempre é assim, só que ninguém se tocou que ela já tinha esses traços no próprio livro dela. Quem lê Belo Desastre, quer dizer, não leiam Belo Desastre, mas ele é extremamente romantizado, e ele é abusivo, e ele é nojento, é engraçado ver o quanto de autores que pregam, tipo assim, vamos fazer um mundo melhor, não seguem o mundo melhor, tipo, a J.K. Rowling, ela lançou um livro agora novo esses dias, inclusive teve um maior barraco no Twitter Brasil aqui, dos gamers, porque ela lançou um livro altamente transfóbico e a editora Rocco lançou o livro dela, né? Lançou o livro dela. E com esse tema, dessa história, e isso deu muito o que falar, pediram cancelamento. Terrível, terrível. Polêmica, treta, Polêmicas, gosto. mamilos. Estamos aqui para isso.